Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos alegres nessa noite porque Tua presença é notória nesse lugar. O Senhor está, Senhor, ministrando desde o início do culto e creio que o Senhor vai falar conosco poderosamente nesse momento. Usa Teu servo com intrepidez, usa Teu servo com ousadia, com discernimento e com autoridade espiritual. Fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz. E quem tem ouvidos, ouça. E o Espírito diz à igreja. Boa noite, igreja. A paz. Amém. Glória. Vamos nós. Culto de cura e libertação. Vamos começar com Lucas 4, 18 e 19. O tema de hoje é o que você faz com o que Deus colocou nas suas mãos. Vou começar com Lucas 4, 18 e 19. NVI. O Espírito do Senhor está Sobre mim. porque Ele me Ungiu. para pregar Boas novas. a quem? Aos povos. Ele me enviou para proclamar liberdade aos Presos. e recuperação da vista aos, Cegos. para libertar os oprimidos e proclamar o... Glória a Deus por isso, poder sentar. Hoje a gente vai caminhar só por 6 versículos. Só 6. E assim, a gente olha e a gente vê, poxa, um monte de gente não veio ao culto, não veio prestar culto. Tem gente que está doente, tem gente que... Mas eu estava me lembrando de uma história que todo mundo conhece. Daquela do menino que ele está na beira da praia. E tem um senhor que está sentado e está vendo, e o menino está correndo, o dia está nascendo, o mar está baixando a maré. Esse menino está correndo e está pegando alguma coisa na areia e está jogando para dentro d'água, está pegando alguma coisa na areia e está jogando para dentro d'água. E aquele senhor olha encucado, e quando ele chega na praia para ver o que é, um monte de estrela do mar. A maré trouxe, e a maré estava vazante, e as estrelas iam secar quando o sol nascesse. Mas a praia assim muito grande. E aí, aquele menino correndo e jogando. E aí aquele senhor vai e corre até o menino e fala para ele: menino, tu não está vendo que não vai dar? Que diferença vai fazer você pegar essa estrela? O sol vai subir, a maré vai embora e elas vão secar. E aí o menino pega uma estrela do mar e fala: parece aqui, fez toda a diferença. A palavra diz que os céus ficam alegres em alegria, em festa, quando uma alma é salva. A gente tem um instrumento aqui que é a internet, a gente nunca sabe quem vai ouvir essa palavra. Mais do que isso, a primeira pessoa que ouve essa palavra é a gente. E a gente não está preocupado com seguidores. Tem 10 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. A gente não está preocupado, a gente está preocupado com seguidores de Cristo. Amém. E a gente vai ver exatamente isso. O que Deus colocou na nossa mão e o que a gente vem fazendo com isso. Você vê que de cara, já que o culto de hoje é de cura e libertação, eu queria começar dizendo o seguinte, para quem está aqui e para você que está em casa: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você acredita nisso? Se está sobre você, não tem como ter palavra de libertação para quem declara que o Espírito do Senhor está sobre mim. Mas talvez você esteja num momento de fraqueza, talvez você esteja num momento em que você duvida até que Ele te ungiu. E a gente está aqui hoje para dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu, mas nos ungiu para um propósito. Não foi para o nosso umbigo, não foi para a gente encher celeiros e não transbordar na vida do outro. Não foi para a gente ter momentos de tranquilidade e não ter momentos difíceis, circunstâncias adversas. Ele nos ungiu para nós pregarmos as boas novas aos pobres, materialmente falando e espiritualmente falando, aqueles que estão cativos. Porque Ele nos chamou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, a cura dos cegos físicos. Sim, Ele curou cegos físicos, mas dos cegos espirituais. Lembra lá do servo, do moço de Eliseu? Abre meus olhos, Senhor. Ele está trazendo a gente aqui hoje, nesse culto, nessa casa do Senhor, para libertar oprimidos
e colocará o ano da graça do Senhor. Eu queria que você guardasse no teu coração a primeira palavra, que a gente no final vai voltar nela. Libertação. E aí a gente vai para o próximo versículo. Mateus 16, 18. É engraçado porque Cristo está andando com os discípulos e ele pergunta: quem dizem que eu sou? Eles falam que eu sou quem? Uns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outro que tu é o profeta Jeremias, ou como profeta Jeremias. Mas aí chega uma parte que está em Mateus 16, 18 que fala, então, Pedro vira e fala, que ele é o Filho do Deus vivo, Cristo. E na minha versão diz, também lhe digo você, Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. E aí vem a parte que eu acho importante para a gente. As portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la, não poderão vencer a igreja do Senhor. E aí vem uma coisa que é uma advertência que eu acho importante e que eu faço ela com todo carinho. Se você está acordando de manhã, está pisando no chão e o inferno não está tremendo, tem alguma coisa errada. E se o inferno te faz tremer, meu Deus, tenha piedade e misericórdia, tem uma coisa muito mais errada. E aí eu vou lembrar o Evangelho de João, ou o Evangelho escrito por João, quando ele fala que Cristo, quando ele foi alçado na cruz, apareceu a declaração, eu sou. Ali ele confirmou para que ele veio. E ali, naquele momento, ele justificou cada um de nós, pagando o preço das nossas iniquidades, do pecado, nos libertou e cancelou a autoridade que o diabo tinha de chegar nas hostes celestiais e nos acusar, porque ali nenhuma condenação há. E se nenhuma condenação há, é porque nós estamos libertos. Libertação. A mão do Senhor, ou o Espírito de Deus, está sobre mim. E Ele me ungiu. Mas Ele me ungiu para um alinhamento. Qual é o alinhamento? Segundo a palavra. A primeira é libertação, a outra é alinhamento. Qual é o alinhamento? As portas do inferno não prevalecerão. Quando eu levanto como santo, justificado, separado, e quando você levanta, o inferno treme. E se esse inferno tem ainda o poder, por seus demônios, ou pelo rei dos demônios, pelo príncipe dos demônios, de te atacar e te confrontar, está repreendido agora. Volta, pega a tua identidade, porque ele é um acusador, mas ele é um falso acusador. Ele não tem legitimidade para te acusar, porque na cruz do Calvário ficaram as nossas iniquidades, os nossos pecados. Então a segunda palavra que a gente guarda é alinhamento. Terceira palavra vai ser circulação, e ela está em Lucas 9, 16, 17. Na verdade, essa passagem está em todos os evangelhos, contados de forma diferente, mas eu gosto muito de Lucas 9, 16, 17. Vamos nós. Então, eu vou ler aqui. Então, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças, e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. A minha versão está mais ou menos. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos. Aqui entra uma coisa que eu adoro, que é faz a bênção circular. E o maior abençoado é você. Aqui entra o poder que é dividir para multiplicar. Ele parte. E quando ele parte, ele multiplica. E quem faz o milagre da multiplicação, entrega esse milagre, são os discípulos. Existe uma palavra que está na Bíblia que diz que o reino, na verdade, o reino, a casa dividida não subsiste. Então parece um paradoxo. O reino dividido não vai subsistir. Mas como é que você vai dividir para multiplicar? Porque a gente falou de unidade que deve haver, de alinhamento. A unidade de propósito, ela pode sim ser dividida para executar melhor o propósito. Quer ver alguns exemplos? Primeira, multiplicação. Partiu, multiplicou, alimentou 5.000 homens e suas famílias. 12 cestos voltaram. Moisés, atarefado, muito atarefado. E aí vem e diz o seguinte, olha, se você tentar fazer tudo o que você está fazendo junto com esse povo, você vai ficar fatigado e não vai conseguir fazer. Jetro, então, aconselha Moisés a fazer o quê?
a determinar lideranças intermediárias para que essas lideranças possam executar o trabalho e ele ficar livre do trabalho mais especial. É o que o pastor deve fazer na igreja. Não que o pastor não possa lavar o chão, não possa louvar e ele louva, não possa fazer a parte administrativa, a parte financeira, mas o pastor tem que entender o seguinte: se ele não fizer o gabinete e cuidar das suas ovelhas, ele vai estar perdendo o alinhamento, porque as ovelhas conhecem o cheiro do pastor. E para as ovelhas poderem conhecer o cheiro de pastor, alguém tem que estar, como a irmã Simone está, na classe de aula, passando a instrução. Alguém tem que estar cuidando da parte administrativa, alguém tem que estar cuidando do louvor. Você divide, mas você não está dividindo o reino, porque o propósito é o mesmo, resgatar almas para o Senhor. Mas você está dividindo atribuições. Nós somos corpo. Cada um no corpo tem os seus dons, os seus talentos. A gente vai ver isso. Então, quando a gente vem para cá e a gente vê que Jesus toma, e ele, a primeira coisa que ele faz, ele dá graça. Tudo que vem às nossas mãos, nós devemos dar graça. Mas ele exerce a partilha, e essa partilha faz o quê? Ela multiplica. Quando a gente, e o melhor, voltam cestos. Essa palavra, então, que a gente tem no coração é a circulação. Faz a bênção circular, e o maior abençoado é você. Poxa, é muito difícil para mim, Bess. Eu não consigo. O dízimo ainda é uma coisa que está engasgada no meu coração. Inclusive, eu acho que não é de Deus. Acho que foi para o povo hebreu. A gente não está sob a lei daquela época. Nem existe mais judeu. Eles não têm tabernáculo para cumprir. A gente vai arrumar justificativa para tudo se a gente não quiser ser generoso. Mas eu arrumo uma maior. Paulo fala que você dê segundo o seu coração. E Paulo é tão chato, tão bobo, que ele nem fala que você deu os 10% segundo o teu coração. Ele não fixa percentual. Então tem uma notícia ruim para te dar. Se você acha, você que é avarento, você que ainda está com escorpião no bolso e não bota a mão com medo de ser picado, se você acha que você não tem que contribuir, se você não exercita a tua generosidade, eu queria te dizer que Paulo não fixou percentual. Dê segundo o teu coração. Eu entendo que se Deus fez tudo por mim, meu coração tem que fazer tudo por Ele. Eu teria que dar tudo que vem nas minhas mãos. Mas eu sou tão bom que eu faço a conjugação e eu dou 10%, devolvo 10%, eu não dou nada porque é tudo dele. E eu faço o quê? Eu faço as ofertas segundo aquilo que eu vou vendo e vou administrando, e Deus tem me beneficiado. Então aqui a gente está aprendendo a fazer a bênção circular. A palavra em Lucas 12 vai dizer que tolo, tua alma será cobrada, e a quem pertence esse celeiro? Não, a quem pertence a tua alma. O celeiro é teu. Lá no final eu vou te convidar a fazer uma coisa bacana. Depois a gente vai para Efésios 3:20, porque agora você está dizendo assim: pô, Bez, mas eu não tenho, não adianta, eu não tenho condição, não adianta, eu não tenho. Essa não é uma pregação sobre dízimo, não é uma pregação sobre oferta, é uma pregação sobre acabou a brincadeira. Acabou. Você vê que a gente começou light, a gente começou no demônio. Ele não tem poder. E se a gente está entrando aqui para o cura de libertação, achando que ele tem, está no mal. A gente está entrando aqui para reforçar a nossa relação, o nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para entender que momentos de fraqueza nós teremos, porque Jesus Cristo disse que teríamos. Mas Ele deixou esse Espírito Santo para a gente avançar. Não existe a possibilidade. Eu posso ficar triste, eu posso ficar chororô, eu posso ficar durante uma noite, que seja apenas uma noite no tempo Cronos, não seja no Kairos. Porque a noite de Deus pode durar 400 anos. Pode durar 40 anos, pode durar 4 dias. Eu quero que seja realmente uma noite. Hoje não foi um dia legal, Senhor. Estou te entregando, eu queria acordar bem amanhã. Me ajuda. Mas hoje foi péssimo. Estou mal. Esse direito a gente tem. A gente não tem o direito de ficar nisso a vida inteira. Porque a gente é nova criatura. E aí a gente continua. Aquele que é capaz de fazer o quê? Não ouvi. Aquele, se eu não ouvi, Deus também não ouviu. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Tu entendeu isso? Pô, eu quero um carro. É isso que pensou? Se for de Deus, pô, eu quero uma casa melhor. Poxa, eu quero um emprego melhor. Se for da vontade dele, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Antonella falou uma coisa maravilhosa. Não é o meu sonho, não é a força do meu braço. Jeremias 29:11 vai dizer que Ele tem os planos para a gente, é Ele que sabe. Aleluia. O nosso coração é enganoso.
E eu pego e falo, pô, mas é enganoso, mas ele vai fazer o quê? Relaxa, ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o nosso poder. Não, segundo o poder dele que opera em nós. Que poder é esse? O Espírito Santo. E aí tem uma parte aqui que é importante, mas a palavrinha, ativação. Tu não está ativando esse poder, porque tu pede mais, tu pede mal, tu pede ora mal, tu faz uma súplica ruim, tu entrega um fast food de oração, Senhor, tu sabe de todas as coisas, me ajuda aí. Não, não é isso que ele quer. Ele é um pai carinhoso, ele quer que tu sente e fique com ele por horas, por horas. Se o teu pai não te ouvia, se tua mãe não te ouvia, chegou a hora de você mudar e romper com esse legado espiritual ruim, com essa crença limitante, entender o seguinte, ele é um pai bondoso. Senta com ele e entrega para ele. Pai, tá mal. Eu queria ter isso, queria ter isso, queria ter isso. Eu acho que eu mereço isso por causa disso, porque eu também é lei da consequência, da semeadura. Poxa, eu queria ter uma casa muito boa. Ah, ele não é gênio da lâmpada, não. Não é desenho animado, não é Aladim. O que tu está plantando? Senhor, eu quero ter disposição para plantar, poder trabalhar, para poder colher de acordo com o que eu plantei, porque eu sei que o Senhor é justo. Mas o Senhor é tão justo que o Senhor também é bom e misericordioso, porque o Senhor pode fazer que haja frutificação além daquilo que eu esperava. Eu esperava que recebesse a 1 por 1. Mas o Senhor é tão bom que o Senhor faz eu colher de que forma? A 30, a 60 e a 100 por 1. Porque eu sou um servo fiel. Aleluia. E essa ativação, ela tem o outro lado da moeda. Vamos lá. Treinei muito. O cara treinou muito jiu-jitsu. O cara é um expert em jiu-jitsu. O cara luta muito. É o melhor lutador do mundo. Não existe arma nesse nosso mundo imaginário. Nesse nosso mundo imaginário, esse cara não briga com ninguém, não cria tumulto com ninguém. Mas esse cara é capaz de fazer, de acordo com o poder que ele tem nesse mundo imaginário, infinitamente mais do que a gente pode imaginar. Ele sabe, ele domina a técnica, ele tem tudo. E alguém está apanhando, e esse cara vai fazer o quê? Ele chega ali e ele defende essa pessoa. Ele faz, dentro daquilo que ele está preparado e qualificado, ele faz esse infinitamente mais. Ele tem para ele, mas ele faz para o outro. Quando Deus capacita a gente diz que a gente tem esse poder do Espírito Santo. Esse poder é para a gente poder superar as nossas ansiedades, as nossas frustrações, as nossas limitações, mas é também para a gente pegar aquela bênção lá de cima que a gente falou que está multiplicando e que tem circular, e usar esse poder para fazer ela circular. É ser esse cara que não briga com ninguém, não arruma tumulto com ninguém, mas se precisar, ele sabe que quem defende as causas dele é Deus, que é o Senhor da guerra, é o general dos generais. Ele sabe que o poder dele é muito maior, que ele é justo, eu não preciso me defender, porque ele me ensinou a dar outra face, me ensinou a sair do tumulto. Já teve época que Jesus fez o quê? Saiu, vamos embora, vamos lá, os caras estão querendo te pegar, vamos lá, vamos para outro lugar, sai de perto, sai de onde está o tumulto, porque onde está o tumulto não opera a mão do Senhor. Já teve época também dele ficar e encarar de frente, bota a orelha do cara no lugar, porque eu tenho que cumprir o meu propósito. Esse discernimento vem do alto. Mas o poder está com a gente, mas não é nosso. É o poder dele que opera em nós, para a honra e glória dele. Só que a gente não pode se limitar a ter esse poder conosco para a gente. Esse poder é para transcender, para fazer essa bênção circular através de nós. Hoje nós somos a comissão, nós somos os discípulos que Jesus preparou lá atrás, nós somos a continuação. É através de nós, ele dá graça, ele recebe, ele entrega. Bézia, vai lá e faz. Simone, vai lá e faz. Antonella, vai lá e faz. Karine, vai lá e faz, está contigo. Ah, eu não me julgo capaz. E não é. Porque quem é capaz é o Espírito Santo que está em nós. E se a gente não começar a exercer, a gente nunca vai saber a habilidade que ele quer que a gente exerça. Por isso experimenta. Veio aqui experimentar o louvor, achou que era de Deus, viu que o pessoal fez cara feia, não é de Deus. Não insiste. Não, estou falando sério, porque eu já achei que era a minha praia, louvar. Pastor, minha praia é louvar? Pode. Louvar. Minha praia é conduzir o louvor? Não mente, crente não mente. Por enquanto não é. Ele tem mais fé do que eu. Eu já vi que não é a minha praia.
Ai, Deus me tocou para falar um louvor para os irmãos. Te tocou, não foi Deus, irmão. E a gente tem que demonstrar em amor. Vamos tentar outra coisa. E está tudo certo, porque no corpo de Cristo não existe melhor nem pior. Todos têm importância. Tu já teve uma unha encravada no dedo mindinho? Já teve? E botou um sapato para ir trabalhar, uma escarpão, LED? Botou um sapato bonito? Ou um tênis apertadinho com a unha encravada do dedão? Não incomodou? Aí tu lembrou que eu tenho dedão. Tu já pegou e bebeu um copo d'água? E eu não desejo isso para você. E ele desceu de uma forma esquisita. Que na sequência veio uma dor diferente. Essa dor travou a tua perna, tu achou que era ciático. E de repente você expeliu um líquido amarelo. E você começou a sentir uma dor que te fez ficar contraído no chão. E quando você chegou no hospital, um cálculo de milímetros, fez você entrar num quadro de insuficiência renal. E tu lembrou, pô, eu tenho rim. E agora tu não esquece mais de beber água. Porque essa dor, ela é comparável à dor do parto. Meu joelho está ruim. Nunca me lembrei tanto que eu tenho joelho. Meu braço aqui, por causa do acidente, está ruim. Nunca me lembrei tanto. Ou seja, tudo no corpo tem importância. E na hora que a gente olha para a gente, e a gente fala que você tem mais do que você imagina, eu queria que você pensasse o seguinte. Com todo respeito, você acha que está ruim? A pastora André seguiu um caminho maravilhoso. A gente está falando de dons e talentos, a gente está falando de ser corpo. Você acha que está ruim? Se você acha que o que você está vendo está ruim, pergunta para um cego que não enxerga nada se você está melhor ou pior do que ele. Você acha que você está dormindo mal porque você tem uma dor de cabeça e tal? Pergunta para o cara que ficou o tempo todo mandando mensagem para mim ali que ele quer 15 reais para complementar o gás dele, que está sem comer há 3 dias, que não tem onde dormir, como é que vai ser a noite dele? E a gente pode fazer N comparações. Se a gente está aqui, pergunta para o cara que não sabe quem é Jesus Cristo e que não tem ciência para onde que ele vai no final da história dele, se você poderia ajudar. Você está aqui buscando um relacionamento, você está aqui buscando a entrega, você está aqui já com a presença do Espírito Santo. Imagina essas pessoas que vão para a praia com isopor e vão beber de escola latão, a rádio, sei lá, a cachaça, mas eles estão ali procurando o que a Karine falou, sem noção, procurando nos prazeres o vazio existencial que existe dentro deles, que Eclesiastes fala e termina dizendo, olha, eu tive tudo. Eu fui o cara. Eu fui aquele que Deus virou para o meu pai e falou assim, pela tua mão suja de sangue, tu não serás o responsável pela construção do meu templo, mas o teu filho será. E aí Davi vem e entrega tudo o que ele tem. E uma lição maravilhosa, depois de entregar tudo o que ele tem nas riquezas do reino, a gente volta para o dinheiro. Ele entrega do ouro pessoal dele, o ouro de Ofir, o ouro refinado duplamente, o mais puro das reservas pessoais para a construção do templo. Quando ele anda com o filho conversa com Deus, Deus fala, pede o que tu quiser. Ser com a gente, quero dinheiro, quero sossego, quero tranquilidade, eu quero... Não, eu quero sabedoria, porque você pediu sabedoria, tudo mais lhe será acrescentado. E esse cara que teve tudo, inclusive 1000 sogras, esse cara, esse Salomão que tinha tudo, ele pega e faz o quê? Ele diz, vaidade, aqui debaixo do sol, no nosso mundinho fechado, tudo isso não vale de nada. Quantas pessoas estão no leito de um hospital que quando vestiam roupas, feitios, feitos na Europa, roupas caras, viajavam só de primeira classe em aviões que talvez a gente nunca vai entrar, em jatos, em iates que param aqui, que a gente nunca vai pisar, nem como garçom. Então o cara está numa outra realidade. Mas quando esse cara entra no hospital, pode ser o melhor do mundo, o avental dele é aberto aqui atrás, preso com 2 fiapos, que é o avental da dignidade do paciente, dentro do hospital.
E é assim, não tem zíper nem nada, que é para facilitar. Deu problema? Tira. Esse cara vai para a mesma máquina de hospital, talvez num lençol de 600 fios. E a gente no SUS vai ter que levar o nosso lençol que nem tem. Mas o final da história é a mesma. Esse cara diz, eu daria toda a minha riqueza para sair daqui curado e começar de novo. Eu daria tudo que eu tenho para abraçar meu filho, que eu não abracei. Eu daria tudo que eu tenho para voltar naquele carnaval onde eu comecei a me embriagar, a fumar maconha, e ali eu abri uma legalidade para o inimigo destruir a minha vida. E ali eu sentei com outra mulher, deitei com outra mulher, acabei com a minha primeira família, e daí eu acabei com a segunda, com a terceira, e hoje eu estou aqui, não tem ninguém comigo, o câncer me comeu, e eu vou ser enterrado, e todo o dinheiro que eu tenho vai gerar discórdia em gerações e gerações. O que eu fiz com a minha vida, e o Deus é tão misericordioso que Ele fala assim, hoje tu estará comigo, porque tu se arrependeu, e tu entendeu quem eu sou. Porque a gente serve ao Deus que todo joelho se dobrará diante dEle. E aí a gente caminha. E aí a gente vai entender a confiança que a Antonella bateu nela e que a Karine começou. Mas que a pastora também falou. Esse sossego de pegar um cooler, de ir para a praia e olhar e entender ali a presença do Salmo 19. A tua grandiosidade começa no firmamento, as estrelas, o sol. Tu criou todas as coisas. E tu nos criou para reinar sobre todas as coisas. E a gente está aqui discutindo se o inimigo pode me fazer cativo ou pode. Pode. Ele é a função dele. Mas se eu vou deixar, não vou, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a próxima palavra é confiança. A paz que rompe a escassez. Filipenses 4, 6, 7. Olha o que vai dizer. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Portanto, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, receber um dinheiro, estamos juntos. Receber um diagnóstico ruim, estamos juntos. Tudo, por meio de oração e de súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Ele diz para não andar ansioso. Aqui no desenvolvimento da palavra você tem os pássaros comem, os lírios nascem. Sou eu que sei qual é o teu peso, então jogue em mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É preciso que eu vá para que ele venha e fique com vocês. Quem? Uma pessoa que é o paráclito, o advogado, o conselheiro, o auxiliador. Mas a gente não toma posse disso. E aí, para terminar, o 6º versículo importante, Lucas 6. Não sei se tu vai ter 38 lá, mas deve ser 38. Lucas 6, 38. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida com que medirem será usada como medida para vocês. Só que se ele faz infinitamente mais, ele é tão bom que ele vai fazer mais. E aí vem. Por que a gente fica travado em dar? E gente, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando às vezes de entregar um bom dia para o porteiro do prédio. Um bom dia para o motorista da van, do ônibus. Se ele vai responder ou não é problema dele. Um muito obrigado para a pessoa que serve. E olhar para um rapaz desse que precisa de 15 reais para o gás, e ele bota num grupo onde tem gente que, assim, o grupo onde ele fez esse pedido, tem gente mas que tem muito dinheiro. Se juntar metade do grupo que está ali, não vai conseguir juntar o dinheiro que a pessoa tem. E o cara passa isso assim, e ainda fala, pô, se eu der 15 reais para todo mundo que precisa, eu vou ficar pobre. E aí a gente tem então a ordem de dar, de se doar, de servir. Jesus vem, está andando com os caras há 3 anos. Ele é o cara. Imagina, cospe, faz lodo e o cara enxerga. Chega andando sobre a água. Vem com seus cabelos, seus olhos de fogo, incendeia a noiva, tem aquele louvor. Ele é o cara.
Parte entende que não acredita, porque achava que ele viria em berço de ouro, mas quem está andando com ele está vendo que joga rede para a direita, vem peixe, está vendo o milagre da multiplicação, está vendo cura, dali está a menina morta, e ele fez a sogra de Pedro, o cara fez tudo o que poderia fazer, e mesmo assim, as pessoas não estão entendendo que na véspera, no cenáculo, na última ceia, quando ele chega, esses caras que andaram com ele, que estão vendo tudo, vai fazer o quê? Vai perguntar de quem o mestre gosta mais. Olha o inimigo usando a vaidade. Olha o filho da perdição no meio deles. De quem será que ele mais gosta? E ele chega e ele dá a lição, que é essa lição da ação. Deem, daí a vasilha, me dá a toalha. Todo mundo queria trono, ninguém queria pegar a toalha. Queria te dizer que todo mundo quer púlpito, acha que é uma maravilha, mas quem vem para cá, quando é chamado, já começa a suar em casa, já começa a ser demonstrado, já começa a refletir, já começa a tomar cuidado para não ser desqualificado por aquilo que prega. Às vezes escuta, e eu já escutei, eu queria ter em casa o pastor que eles têm na rua, minha esposa está aqui, já falou para mim com toda razão, está certo. Nos legendários, eu falando com Deus, eu vi que dia que meu filho vai estar aqui, o dia que você for no quarto dele, o predicante que você é aqui na montanha, e está tudo certo, mas eu estou te dizendo, a responsabilidade que existe dessa atividade não é diferente da atividade de quando você entra aqui e vê que a parede está manchada e precisa ser pintada. É contigo. Não, mas púlpito todo mundo quer. Jogar um negócio aqui, lavar a igreja como alguns aqui lavam, nem todo mundo quer. Carregar coisa para a festa de confraternização, ir lá, nem todo mundo quer. O pessoal quer chegar e estar na piscina. E é normal, gente, mas eu estou dizendo o seguinte, se a gente é corpo, a gente tem que se doar. Então eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de lavar os pés e ser servo como Jesus era servo. Porque no servir, Deus vai dizer, se você foi fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Não me envergonhe de maneira nenhuma quando eu tinha o título de evangelista bese, que ganhei do pastor Wilson aqui na primeira pregação que foi fazer fora. Evangelista, estamos juntos. Aí depois eu venho e coloco o quarto homem na fornalha, Daniel. Não me envergonho, porque eu coloquei o quarto homem na fornalha errado, mas aprendi, ó. Tu tem que ler mais, tu tem que refletir mais, tu tem que ter mais vivência. E aí, ouvindo a palavra, meditando na palavra, vai acontecendo. Então, entenda que o doar, o estar presente, o buscar a presença te qualifica para doar mais, não é para receber mais, é para se entregar mais, é para viver mais, é para fazer mais pelo reino. E isso vai fazer com que você receba mais para você, porque sempre sobra um residual daquilo que você quer. E aí hoje, que é dia de libertação, eu queria começar, então, resumindo, com algumas declarações minhas, baseado no que eu falei, que eu fiz para mim. Se você quiser me acompanhar e fizer sentido para você, você declara para você com Deus. Mas no final a gente vai fazer uma declaração conjunta. Então, para acabar, Lucas 4 declara que o Espírito do Senhor está sobre nós para libertar os oprimidos. Então hoje, eu declaro, chega de opressão, chega de limitação, chega de ciclo repetido. Hoje começa uma nova estação. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, não existe nenhum espírito, não existe nada, espírito de escassez, espírito de Jezabel, espírito de imundície, espírito de confusão, nada que possa ser mais forte do que o que Cristo fez por mim e por nós. Então eu declaro que nesse momento começa uma nova estação. Hoje também é dia de alinhamento, foi a palavra que eu pedi para você guardar. A igreja não caminha dividida, a igreja marcha com propósito. E se hoje você olha aqui, com todo respeito, e vê que algumas pessoas que já estiveram aqui não estão mais, o que para uns é perda, para outros é livramento. Quem tem que estar aqui, está aqui. Quem faltou e não pôde estar, a gente vai estar orando e vai voltar.
Mas quem não está e já foi e acha que não deveria estar, a gente ora para que encontre o caminho. Mas entenda, a igreja não chora por aqueles que foram. A igreja se derrama e se debulha por aqueles que estão. Porque quem foi está plantando e está vendo e está tendo discernimento. A gente ora para que Deus ilumine. E eles têm a liberdade de escolher o melhor lugar. O que a gente não pode é mudar o nosso discurso, calcado na palavra, fundamentado na demonstração, para agradar quem quer que seja. Se Cristo fizesse isso, hoje a gente não estava aqui na condição que a gente está, de salvo. A gente estava aqui pecador, imundo e com o diabo fazendo farofa da nossa vida. Não lamente o que foi escolha do outro. Lamente o que é escolha tua errada. Então, alinhamento, a igreja não caminha dividido, marcha com propósito. Liberdade na discussão, lealdade na decisão. Eu quase não participo, na verdade, acho que não participei nunca, da oração ou dos momentos de reunião de obreiros. O que é decidido na reunião é liberdade de discussão, mas foi decidido lealdade na decisão. A igreja caminha na unidade de propósito. A gente delega tarefas e atividades, mas a unidade de propósito vai até o final. E nosso propósito é ampliar a nossa atividade no reino, resgatando almas para o reino, trazendo pessoas que aceitem e queiram a transformação verdadeira do Evangelho. E quando a gente faz isso, aí a gente tem autoridade para dizer, quando eu levanto, as portas do inferno não prevalecem. Porque o Beze levantou? Não. Porque ele levantou alguém que pertence a uma igreja, que faz a cobertura de templo. E quando eu estou fraco, meus irmãos estão orando por mim, dobrando o joelho. Hoje eu pedi de manhã para o pastor Nilson, pastor, não pude falar com o senhor agora que a gente está numa situação aqui. Ora pela gente. E a gente vai orando junto, e a gente vai se demonstrando e a gente vai crescendo. Então hoje eu declaro, Deus está alinhando essa casa. Olha! Cuidado! Cuidado e não se engane. Não adianta. Estágios. Não adianta. Uma membresia enorme de espectadores. 10 espias. 8 não é pra gente. 2 é pra gente. Mas os 8 influenciaram de uma forma que não entraram. 40 anos depois, mais 5 já na Terra, então 45 anos depois, com 85 anos de idade, o que acontece? Caleb diz, Hebron é minha, porque foi promessa. Deus tem promessa para a vida de cada um de nós aqui. Que a gente entenda o espírito de Caleb. O tempo passa e a gente tem vigor redobrado. E a gente corre atrás dessa coroa incorruptível. E é isso. O céu se conquista. Não pense você que está ganho. A guerra está ganha. Mas o céu tem que ser conquistado diariamente por essa igreja. Então hoje eu declaro, Deus está alinhando essa casa. A outra palavra que eu pedi para a gente guardar foi circulação. Gente, o milagre não acontece na retenção. Isso é muito sério. O milagre acontece na entrega. O que estava parado começa a se mover. Hoje eu declaro, o que estava travado vai começar a fluir. E eu te peço, eu pedi a primeira vez que tu colocasse a mão, arruma uma moeda. Faz uma chave Pix. Eu não faço Pix para a igreja porque eu não tenho Pix. Pô, banco digital faz conta para todo mundo. Se for necessário, botar uma cadeira aqui e abre conta no Interbank para todo mundo. É só trazer identidade e comprovante de residência. E tu vai fazer um Pix de 10 centavos, de 5 centavos, de R$1, mas tu vai começar a fazer Pix. Sabe por quê? Porque tu vai movimentar uma chave na tua cabeça que é, quem não sabe fazer Pix de R$1 para pagar, para doar, não vai fazer nunca um Pix de 1.000, de 10.000, de 100.000. Isso não é lei da prosperidade, não. Isso é processo cognitivo na tua cabeça. Poxa, eu não sei trabalhar com celular. Nunca vai poder fazer um devocional no celular. Então, ele faz infinitamente mais em todas as áreas. Você tem que aprender a romper com a escassez na tua vida. Ai, meu Deus, mais uma camisa nova. Vou botar junto com essa aqui, que foi minha mãe, que morreu há 30 anos, me deu e está aqui. Eu não uso, tem 5 anos, mas é uma camisa tão linda e tem gente sem camisa. Bota na tua cabeça o seguinte, cara, toda roupa nova que entrar no teu armário, veio de doação, ou veio de presente, ou você comprou com um Pix que tu aprendeu a fazer, que agora Deus está prosperando na tua vida, com uma forma como tu nunca viu, destravou esse espírito de escassez em você, tu entrega o que tem. Comprei um sapato novo, já tem um para doar.
sai. Porque se eu estava usando aquela quantidade, estava dando certo, pô, para que eu quero mais um? Mas se ele está bom ainda, vai. Porque Deus me abençoou com o meu trabalho, me abençoou com a minha força. Então, hoje eu declaro que estava travado vai fluir. E não estou falando só de dinheiro, pelo amor de Deus. Eu estou falando de atitude. Tem gente que comprou um refrigerante, pode comprar dois, mas divide ali. Teve uma pessoa que foi almoçar com a gente uma vez, um amigo nosso. O cara tem dinheiro, mas o espírito de escassez faz ele comprar um prato para 4. Ele se serve primeiro e ele é o ministro do lar, é o exemplo. E a esposa, as filhas que fiquem para lá. Mano. Cada um que se vire, é o famoso ema, cada um com seus problemas. Lei de Muricy, cada um cuida de si. Isso é espírito de escassez. E isso está hoje, acabado. Hoje é dia de ativação. Efésios disse para a gente do poder que opera em nós. Poder não é para ficar sentado. Poder para fazer infinitamente mais. Então hoje eu declaro, tudo isso que eu estou declarando, estou falando para mim. Porque mexe comigo. Se fizer sentido para você, vai no embalo aí. Hoje eu declaro, dons são ativados. Eu falei aqui que eu não sei louvar, se prepara. Está começando a passar mais. Dons são ativados. Chamados são despertados. Bom senso também. Bom senso também. O espírito do discernimento ele vem e tu está ali, tu não interrompe o profeta, porque a palavra está com ele, não é espírito de confusão. Ai, eu estou aqui numa igreja, e tu está criando tumulto e está inventando coisa porque não é mover de espírito. Quando vê o dom de línguas, ele vem forte. E ele vem, às vezes, para você edificar o teu relacionamento com Deus dali de onde tu está. Que é uma das manifestações do dom de línguas. Tu está ali louvando, tu está gostando. E está você e Deus, porque isso não é para a igreja, mas é para você e Deus. E às vezes está aqui, e para você pode não fazer sentido o que está sendo falado, mas tem alguém ali que está interpretando. E que talvez ainda não tenha a coragem. Porque já tem discernimento para interpretar, mas falta coragem para virar e começar a falar dali. O cara manda daqui, saia, é o cara, que a igreja tem que entender. E tu, ó, já fiquei todo arrepiado. Aí tu começa a ver um mover de espírito diferente. Então, não vá tolir os seus dons. Me lembro da Antonella, que coisa linda, chegar hoje aqui e dar uma palavra. Karine, já pronta para pregar. Quando que eu ia ficar aqui falando? Eu sempre gostei de falar, mas sempre foi aula. E escutei na boa, Beze. Quando você prega é muito bom. Quando você dá aula é mais ou menos. Menos aula e mais palavra. E é assim que a gente vai crescendo, gente. Então exerça os seus dons. E hoje eu declaro, chamados são despertados. Propósitos são reacendidos nessa casa. Não existe sonho frustrado para os filhos de Deus. Se são planos de Deus, vão se realizar. O azeite desce, mas tu não está pegando vasilha. Vai pegar tuas vasilhas que não para de descer. Então, se você tinha um planejamento, achava que era a mão de Deus, conversa com Ele hoje. Senhor, é uma porta que foi fechada ou eu amoleci? Se eu amoleci, renova em mim o espírito de Caleb. Eu quero ir lá e tomar posse da minha bênção. Então me ajuda, Senhor. Me dá porção dobrada de coragem. Hoje é dia de confiança. Vocês falaram da paz que excede todo entendimento. E essa paz, eu falei, não depende de conta bancária. Não depende de circunstância. Eu estou no deserto, mas eu estou dando glória. Eu estou no palácio, mas eu estou dando glória. E mais, eu estou no palácio, estou dando glória e estou me evitando de me contaminar com os manjares dos deuses lá, com as iguarias do rei. Aleluia. Porque eu sei que eu tenho crido. E quando vem a hora que o Júnior falou de se posicionar, vai ter que se prostrar e se ajoelhar, senão está fora, vai morrer. Não vou. Não vou, porque eu sei em quem eu tenho crido e é Ele quem me sustenta. E aí, para fechar e romper com algo que toca no meu coração, na hora da fornalha vai entrar Sadraque, Mesaque, Abednego e o próprio Deus com eles. Porque Daniel já tinha passado pela cova dos leões, já estava tudo certo, porque o nosso Deus faz leão jejuar. Então, hoje, no dia da confiança, a gente está aqui na presença do Senhor.
E a nossa dependência tem que ser do Senhor. Se não houver a presença do Senhor, nossa vida não tem significado. E acabando agora, a gente vai para a última palavra, que foi ação. Lucas 6 disse: deem. Começa. E para te mostrar que não é dinheiro, começa com o primeiro passo. A moeda que eu falei, mas pode ser uma oração. Quer ver uma coisa difícil para o nosso coração? Você nesse momento lembrar de alguém que te ofendeu muito, alguém de quem você não gosta, alguém que desperta ira em você e com sinceridade de coração virar e orar por essa pessoa. Isso é um ato de doação. Isso é um ato de entrega. Isso é um ato de amor. Pegar aquilo que te machucava, poxa, tem uma irmã, não sei o quê, né? E virar, não, acabou agora. Se possível, ligar para a pessoa e zerar a conta. Se a pessoa vai atender, se ela vai entender, se ela vai te dar um palavrão, se ela vai responder, resolve teu problema. Não carregue os grilhões que te prendem. A oração. Servir pela primeira vez. Todo culto que eu venho, pela graça do Senhor, quem me entrega a água é a irmã Simone. Vou dar um bypass nela. Próximo culto a gente sai correndo antes dela, a gente já pega a bandeira do irmão. Hoje está comigo, relaxa. Hoje eu quero te servir. Tinha um ministro de louvor, tinha não que ele está vivo na igreja, que ele sempre louvava, ele sempre fazia um momento para a gente, no culto dos homens. Um dia a gente levou o Eliseu, que é aquele que canta, tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. A gente levou o cara e ele não viu. De repente a gente falou: maestro, senta aí, fica tranquilo que a gente vai louvar. Aí a gente foi para o palco, ele já ficou estressado. Não, eu já agradeço, obrigado, homem de pouca fé. E por trás da gente apareceu ele cantando com a banda dele. Pô, quando o ministro olhou, a gente abriu, o cara chorou de ser debulhar e a gente falou: hoje a gente veio com o objetivo de te servir por todo o tempo que você está servindo com a gente e para a gente. Então serve. Entregue a primeira moeda, sirva pela primeira vez, rompa com o símbolo de escassez. Tem gente que guarda as louças, os copos, a prataria, não sei, já está falando a louça, o copo e a prataria, para guardar em momentos especiais. Pode ser que esses momentos especiais não cheguem. Quero te dar essa notícia. Tiago diz que é como neblina que se dissipa. Veste a tua melhor roupa, bota o teu melhor jogo de jantar, prepara a mesa de Natal todo dia, se possível, para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, porque vai passar. E quando, já profetizando, o marido quebrar aquela taça maravilhosa, você vai ter a mesma atitude que tu tem com um estranho. E relaxa, besteira, te compra outra. Você não vai falar, se o cara quebra um copo de geleia, tu quase mata a vida. É sempre desastrado, como é que pode? Não presta atenção. Mas um vizinho quebra uma taça que era da tua bisavó, que estava na família herança, tu podia ter vendido, transformado em dinheiro e está morando melhor. E tu vive, não, relaxa, besteira, isso aí, arruma outra, coleção fácil. Começa, isso é escassez. É romper com essa escassez. É usufruir da praia que está aqui do lado, que é de graça. Mas a escassez faz com que você diga: não, eu tenho que varrer, tenho que limpar, tenho que fazer não sei o quê. Hoje não dá. Quem dera, parece que a pessoa tem prazer nisso. Quem dera eu pudesse ter essa vida de dondoca. Hoje eu tive, não uma vida de dondoca. Hoje a Karine foi fazer as coisas dela e eu falei: irmão, não vou para lugar nenhum. Ela falou: eu vou dormir. Ela vai dormir? Eu vou ligar o ar e vou dormir. Porque 3 noites que eu estou acordando 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para botar o curso no ar. Hoje eu estou podre, estou cansado e eu vou dormir. E deitei meia hora depois começa. Não vai falar isso não, vai falar outra coisa, faz outro negócio. Que tal você falar isso? Que tal romper com a escassez? Eu falei: mas eu estou escasso, eu quero dormir. Toma um banho que eu vou te revigorar. E é isso, pô. Acabou. E está aqui que ele falou comigo. Porque quando você divide e entende que você está usufruindo para você e se coloca à disposição, Deus multiplica. Então hoje começa esse novo movimento. Espero que tenha sido um despertar para você, para a igreja, e que a cultura da multiplicação venha para o nosso coração. E aí eu te pediria, se fez sentido para você, agora sim, para tu declarar comigo repetindo: eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar.
Eu vou dividir para multiplicar. Eu vou dividir para multiplicar. Eu vou viver uma nova estação. Eu vou viver uma nova estação. Eu vou receber, a partir de agora, o infinitamente mais de Deus na minha vida. Eu vou receber a partir de agora infinitamente mais na minha vida. E aí vem agora a última declaração. E essa eu só te peço que faça de coração. Eu vou fazer infinitamente mais para o reino. Eu vou fazer infinitamente mais para o reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, igreja, por sua atenção.